Senador, que impacto essas prováveis manifestações durante a Copa podem ter nas eleições? Muito grande. Eu compreendo que será um grande impacto, né? Porque o Brasil sempre foi, né, o país, né, do futebol e todo mundo discute futebol e todo mundo gosta de discutir política. Então, existem exageros dentro desse processo. Pra você ter uma ideia, a Brasília não tem nenhum time de futebol e gastaram 1 bilhão e 800 milhões de reais para a construção de um hospital. É um absurdo isso? Eu acho, sinceramente acho, porque o único hospital que está sendo construído lá está buscando uma licitação de parceria público-privada. Então, eu não sou contra, né, o estádio, mas o Maracanã, por exemplo, tinha 200 mil lugares, 180 mil lugares, virou um estádio de 70 mil lugares e custou 1 bilhão e meio de reais para os cofres da nação. Então, hoje ninguém esconde, eu estou falando isso aqui porque ninguém esconde mais, nem eu pretendo esconder nada, mas ninguém esconde mais, as pessoas têm todo tipo de informação, portal da transparência, isso e aquilo. Então, o Brasil não tem nenhum time e gastou... Isso pode se reverter, então, talvez, contra o seu aliado PT. Então, se essas manifestações voltarem às ruas, né, obviamente que isso vem à tona e as pessoas vão... Se o Brasil, entendo que se o Brasil der uma sequência boa e ganhar a Copa do Mundo, as coisas ficam dizendo, né, as pessoas vão dizer, olha, tudo bem, houve esse investimento, mas pelo menos fomos campeões do mundo. Mas o Brasil foi campeão do mundo, quer dizer, trouxe turismo para cá, o Brasil vai ser divulgado no mundo inteiro. Agora, se perder, aí a coisa piora. Se houver manifestações, se o Brasil perder, e aí houve até quem dissesse, então vamos fazer uma área de confinamento para as pessoas se manifestarem. Isso é coisa, né, do passado, né? Isso não existe. Senador, são livres para isso. Fazer uma pergunta aqui do nosso telespectador Nauri Júnior, ele mandou essa pergunta pelo Twitter. Nauri pergunta o seguinte: há possibilidade de o senhor do PMDB apoiar Tasso Gereissati do PSDB ao Senado? Olha, eu sinceramente digo sempre com muita tranquilidade. O PMDB foi o guarda-chuva da democracia. O PMDB, esses partidos todos saíram. O governador Tasso Gereissati foi eleito a primeira vez pelo PMDB, né? Foi pelo meu partido, o PMDB. Depois é que eles saíram. Eu tenho 40 anos de filiação ao mesmo partido, então o meu histórico é de um ferro só aqui nessa questão. O PMDB não tem nenhum constrangimento de fazer aliança com outros partidos políticos. Por quê? Exatamente por isso, porque o PMDB foi forjado, né? Esse partido, ele era o guarda-chuva da democracia. Ora, se nós somos... O PMDB nunca fez uma intervenção partidária no Estado, expulsou, a não ser alguém que cometeu desvio de conduta grave, comprovado. Então, as alianças são possíveis. Eu, sinceramente, discordo da posição do Supremo, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, quando ele quebrou a verticalização. Né? Veja como é difícil. Eu apoiando a presidente Dilma, o governador Tasso Gereissati está apoiando a Aécio Neves. Mas quem fez isso não foi o Congresso Nacional. O Congresso fez uma lei verticalizando. Quem tornou a lei inconstitucional foi o Supremo Tribunal Federal, quebrando a verticalização. Ora, se não existe verticalização, se é permitido o PSOL, por exemplo, não estou dizendo que vai acontecer, mas o PSOL se aliar com o DEM, né, com posições diferenciadas, totalmente diferenciadas, extremas. Porque o senhor não poderia se aliar com... Não digo eu, os partidos políticos podem se aliar com quem livremente pode se aliar, inclusive com o partido da base e com partidos fora da base. Eu não faço política na picuinha, na ranzinzagem, no pessoal. Eu faço política pensando num projeto de desenvolvimento do meu Estado. Todos aqueles que eu achar que podem contribuir... Senador, queria que o senhor fizesse assim, uma avaliação desse cenário da disputa para o Senado aqui no Ceará. A gente vê aí o Tasso Gereissati, talvez, pode ser que venha a ser um candidato. O Inácio Arruda diz que vai ser candidato. Não pode esquecer o senador Inácio Arruda por uma coisa. Olha, isso que eu dizer. Eu recebi agora pesquisa. Deixa eu só concluir. Aí o senhor explica que vai ser provavelmente a última resposta aqui do programa. O Inácio possivelmente vai ser candidato à reeleição, né? O Guimarães, do PT, estão se dizendo que pode ser candidato do PT. E há em tudo isso ainda uma possibilidade... que não é difícil de se tornar realidade, que é, se o Guimarães for candidato e vier a ganhar, e o senhor ganhar para o governo, o seu suplente é Valdemir Catanha do PT, então o PT teria 3 senadores pelo Ceará. Mas faça, por favor, uma análise dessa candidatura. No regime democrático, talvez seja a primeira vez na história política brasileira. Não tem esse dado específico, mas acho que é a primeira vez na política brasileira. Então, como eu dizia, nessa questão, não tem como, se for um partido, o PMDB é um partido de centro-esquerda,
ele tem facilidade de fazer essas alianças, né? Então, se isso acontecer, é fato, né? O PT poderá ter, inclusive, os 3 senadores no estado do Ceará. Isso eu ia falar do Inácio aí quando eu interrompi. Agora, eu quero deixar bem claro que eu não posso aqui falar, porque a partir do dia 1º todas as pesquisas para serem divulgadas, elas têm que ser registradas no Tribunal Regional Eleitoral e, quando for nacional, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas pesquisas anteriores a 31 de dezembro, elas podem ser divulgadas e já foram divulgadas. Estava no site da CNT, por exemplo. O senador Inácio Arruda tem uma posição... A Luziane falou que ela é a segunda colocada quando se coloca a pesquisa quantitativa, e eu estou falando de pesquisas anteriores ao dia 1º de janeiro, né? Ou seja, pesquisa feita em dezembro do ano passado. Ela é realmente a segunda, né, colocada. Eu sou o primeiro, né, na pesquisa colocado, e acho que 40%, 41%, me lembro aqui, na época, e ela tinha 16%, quando confrontado com demais candidatos, os candidatos chegavam a 7, 6, 5, 4 e até traço para alguns. Mas isso é pesquisa do ano passado. Esse ano ainda nós vamos registrar uma pesquisa agora de consumo interno, mas vamos registrar essa pesquisa. Então, a posição do senador Inácio Arruda é uma posição também, né, confortável. Quando você retira o senador Inácio Arruda, o senador Tasso Gereissati, o senador Inácio Arruda entra numa posição muito confortável na disputa para o Senado. Então, é um candidato que não pode ser assim, desprezado nessa mesa de negociações do ponto de vista do interesse do eleitor cearense. Afinal de contas, não adianta eu fazer um acordo de cúpula, né, e o eleitor entender que aquele acordo não valeu. E só quem tem poder de fazer esse acordo e de demonstrar esse acordo é o eleitor democraticamente. Senador, muito obrigado. O senhor quer dar algum recado final, uma palavra final? Vamos encerrar o programa. Olha, o recado final que eu digo aqui é assim, primeiro de agradecimento pelo convite de ficar aqui quase uma hora falando sobre temas tão diversos e importantes da vida política nacional, econômica, né, do Brasil e do Ceará especificamente. E segundo é dizer, e eu vou começar a dizer isso em todas as oportunidades que eu tiver, que o eleitor cearense, o eleitor brasileiro, o eleitor precisa fazer a comparação daqueles que estarão na disputa eleitoral. O que eles fizeram, o que eles estão fazendo, como é que a sua vida pregressa. Eu, por exemplo, aprovei a lei, a ampliação da lei 135, que é a lei da ficha limpa, para todos aqueles que queiram disputar cargo eletivo e, inclusive, concursos públicos. Por quê? Porque entendo que quem vai fazer vida pública, quem quer representar, né, e eu tive o privilégio de ter 73%, quase 73% dos votos, mais de 70% dos votos válidos do Estado do Ceará, eu tenho uma responsabilidade sobre isso, né, e por isso eu vou fazer em todas as oportunidades que eu tiver, já termino dizendo o seguinte, compare. Veja quem pode ser o seu representante, ou na Assembleia, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado da República, ou nos governos estaduais. Aí, Comparem. Discurso de candidato já.